a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, Senhor, por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. queremos o teu nome engrandecer, Senhor. Bem forte, diga. Queremos o nome engrandecer. Quero ouvir você. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és um Deus eterno. E céu, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra. E maravilhoso és tu, Senhor, Senhor. Grandioso é o nosso Deus, amado da nossa alma. Receba o nosso louvor nessa manhã. Grandioso, grande és tu, Senhor. Edilane, ore, por favor. Porque só o Senhor é Deus, porque só o Senhor é grandioso, porque só o Senhor é temido em todo lugar. No céu, na terra, tu governas, Senhor. Então seja engrandecido o teu nome pela tua igreja reunida aqui nesta manhã. O teu povo te adora, celebramos o teu nome, celebramos a tua grandeza, o teu poderio, Senhor Jesus. O Senhor que está sentado sobre um alto, sublime trono. Seja adorado, seja adorado, seja adorado, Senhor Jesus. Te louvamos, Senhor, pela salvação da nossa alma, pelo resgate da nossa alma. Te louvamos porque o Senhor nos tirou das trevas e nos transportou para a tua luz. Muito obrigada, Senhor, porque não temos este poder de salvar a nós mesmos, mas o Senhor fez isso por nós. Obrigada pelo alto preço que tu pagaste por nós, Senhor Jesus. Obrigada pela paz que o Senhor nos dá no nosso espírito, em saber, Pai, que a nossa eternidade está garantida ao teu lado. Muito obrigada, Senhor. Isso nos dá paz, a paz completa. Te louvamos porque em ti, ó Deus, nós temos plenitude de alegria, plenitude de vida. Senhor, mesmo quando não alcançamos os nossos desejos, os nossos sonhos,
maior que é o Senhor. Podemos dizer, encontramos o nosso tesouro, que é o Senhor na nossa vida. Muito obrigada, Senhor Jesus. Obrigada pela tua palavra que revela como o Senhor é bondoso e compassivo. Quando vemos a história de Ana, meu Senhor, como alegra o nosso coração em saber que tu és a nossa esperança. Ela colocou a confiança e a esperança em ti, Senhor, porque não tinha saída, não tinha cura para ela, mas ela pôde recorrer ao Senhor, que pode todas as coisas, e o Senhor ouviu o clamor daquela mulher aflita. O Senhor respondeu com vitória, e o Senhor mudou o quadro, mudou a história de Ana, e nós cremos que hoje é o teu desejo mudar histórias aqui nesta manhã, é o teu desejo mudar vidas aqui nesta manhã, e nós estamos aqui, ó Deus, com a mesma fé que Ana teve em ti. Nós também confiamos no poder que há em ti, colocamos diante de ti as causas impossíveis, porque aquilo que é impossível para o homem é possível para o Senhor. Então, mais uma vez, recebe a nossa gratidão por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor faz, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Eu convido a igreja a abrir no Salmo de número 50, já dando aqui um bom dia a todos, feliz por estar na casa de Deus. Quantos estão alegres aqui nessa manhã? Quantos têm vivido milagres aqui ao longo dessa semana? Deus tem mais para fazer hoje, você crê nisso? Aleluia. Salmo de número 50, apenas 2 versículos, o 14 e o 15, faz parte do nosso roteiro de jornada bíblica. Alguém nos visitando aqui nessa manhã? Alguém que nos visita? Alguém? Então todos são de casa, já conhecem o nosso roteiro de jornada. Tem um visitante lá atrás, né? Nos visitando ali, ó, pela primeira vez. Seja bem-vindo. Abraça ele aí, Cândido. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Então, Salmo de número 50, verso 14 e verso de número 15, diz assim a palavra de Deus: ofereça a Deus sacrifício de ações de graças e cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Invoque-me no dia da angústia, eu o livrarei e você me glorificará. Essa é a palavra do Senhor. Dizer amém? Tome o teu assento enquanto estarei orando. Senhor, fala conosco, Senhor, por mais uma vez, por misericórdia e graça, Senhor. Há uma unção de cura aqui neste local, Senhor. Deus, não é fruto desta semana, é fruto de meses, Senhor, de busca, de clamor, é busca da tua revelação, Senhor. Deus, nós cremos, Senhor, que tu tens mais a fazer, ó Deus, e estamos aqui, Senhor, que haja liberdade para o teu Santo Espírito agir no nosso meio, nos curar, nos sarar, nos avivar, em nome de Jesus. Que você diga amém. Irmãos, primeiramente, quem está falando aqui neste salmo é Deus. O verso primeiro, ele deixa isso bem claro, fala o poderoso. Primeira coisa, é o poderoso que está falando. Primeira coisa nessa manhã aqui, essa palavra é do poderoso. Primeira coisa que ao entrarmos na casa de Deus precisamos compreender, estamos diante do poderoso. É Ele quem fala, Ele é o Senhor, Ele é o poder, a glória para todo sempre. Havia um problema aqui nesse tempo de Asaf, e preste atenção nisso. Asaf era um adorador, Asaf era um ministro de louvor. Nós estamos aqui num contexto de 1000 anos antes de Cristo, e já tinha problema no culto, já tinha problema na adoração, nos dias de Jesus também, e hoje também. Logo após esse culto nós estaremos participando
né, do culto da cura divina, o encerramento, mas para que haja uma plenitude do mover de Deus na minha e na tua vida, uma cura completa, nós precisamos passar por uma cura também que está dentro desse contexto. E o tema dessa mensagem é a cura no culto. Não é a cura que vai acontecer durante o culto, é a cura no culto que eu presto a Deus. É a cura no culto que você presta a Deus. E é esse o tema aqui envolvido. Aqui até na NAA diz a verdadeira adoração. Então tem algo de problema aqui nesse culto e nessa adoração. E o primeiro problema que nós temos aqui é que a adoração estava comprometida, o culto estava comprometido. Por quê? Porque as pessoas começaram a confiar nas suas ofertas, né? No verso de número 8 diz assim: não repreendo pelos sacrifícios, nem pelos holocaustos que você continuamente me oferece. Não aceitarei novilhos da sua casa, nem bodes do seu aprisco, pois são meus todos os animais do bosque e o gado aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes e são meus todos os animais que vivem no campo. Ou seja, o ofertante, o povo, começou a confiar nos seus sacrifícios. Não era a oferta que estava com o problema. Veja, o que fazemos aqui não é o problema, estamos fazendo certo, estamos vindo à casa de Deus. O Senhor começa dizendo, não repreendo pelos seus sacrifícios. Ou seja, o que estamos fazendo aqui é correto. Buscar a Deus é correto, estar na igreja é correto, é necessário. O problema é que o grande problema não estava em si na oferta, mas sim no ofertante. Não era a oferta que tinha problema. Os animais, eles eram levados para o sacrifício e eram animais que estavam puros, livres de enfermidade, sem mancha. Estava tudo certo com a oferta, mas o problema estava no ofertante. Acompanha comigo no verso de número 16. Mas ao ímpio, diz o Senhor, e preste atenção, quem é o ímpio? Não é o que está lá fora, o ímpio é o que está no culto, está aqui no texto. O ímpio é o que está no culto. Como isso acontece? Diz assim, ó, mas ao ímpio diz, o Senhor diz, de que lhe serve repetir os meus preceitos e ter nos lábios a minha aliança? O ímpio é aquele que estava repetindo os preceitos do Senhor. Ele estava no templo, ele estava no culto, ele estava adorando, ele estava levando sacrifícios, mas olha o que acontecia com ele. Mas se você odeia a disciplina, olha aí, rejeita as minhas palavras. Se você vê um ladrão, você se torna amigo dele, ó, na roda dos escarnecedores. E aos adúlteros, você se associa, olha aí. Olha como estava o ofertante. Abra a boca para o mal, e a sua língua trama enganos. Senta-se para falar contra o seu irmão, e difama o filho de sua mãe. Você entende que o povo estava sacrificando, fazendo o que é certo, as ofertas estavam ok, tudo certinho. O sistema sacrificial estava funcionando perfeitamente. Mas aquilo se tornou o quê? Uma religiosidade, um ritualismo, um formalismo. E o ofertante que estava com problemas, ele se escondia atrás das suas ofertas. Deus não está em busca do teu dízimo, Deus não está em busca da tua oferta, Deus não está em busca da tua capacitação, seja em qual área for, do seu talento no sentido artístico. Deus quer mais do que isso nessa manhã, você entende isso? Você começa a entender isso? Que havia um problema, havia uma enfermidade no culto que era prestado, o culto não estava bem, ele precisava de algo. Vou pedir para projetar Romanos 12, né? Romanos 12, verso 1, para você acompanhar. Havia um problema, o Senhor não queria aquelas ofertas, ele fala, olha, isso aí tudo é meu, eu sou o dono de tudo, eu quero mais do que isso. Em Romanos 12, o apóstolo Paulo diz o seguinte, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, olha isso, é um apelo, isso é culto, nós estamos aqui cultuando a Deus, aleluia, glória.
Olha o apelo do apóstolo: peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Deus quer mais do que animais, mais do que o teu dízimo, mais do que a tua oferta, mais do que a tua regularidade, entenda, regularidade na igreja, mais do que estar presente, mais do que vir e ir. Deus quer realmente que você se entregue como um sacrifício vivo e agradável a Deus. Por quê? Porque Ele já é dono de tudo, irmãos. O verso de número 12 fala isso, não é? Ele é dono de tudo. Se eu tivesse fome, não teria necessidade de dizê-lo a você, pois meu é o mundo e a sua plenitude. Meu é o mundo e a sua plenitude. Então a pergunta é: o que devemos e o que podemos dar a Deus? Aquele que é dono de tudo, você vai dar o que para Ele? Às vezes acontece até quando a gente vai presentear uma pessoa assim, que tem uma condição, né, mais abastarda, digamos assim, você será que será esforço, né? Você se mutilar, você se desgastar? Estou com tantas atividades na igreja, não aguento, não sei, não tenho horário. Será que é isso que o Senhor espera de mim e de você? Será que o nosso culto ele está sarado? O nosso culto está saudável? Então Deus vem trazendo aqui a restauração do culto. Dentro desses 2 versículos que nós lemos e vamos ler de novo, o 14 e o 15. E nós vamos ser curados em 3 áreas aqui. Há uma cura em 3 áreas para restaurar o verdadeiro culto, que é aquilo que o Senhor estava requerendo do seu povo. A primeira área é a memória, a segunda é a comunhão com Deus e o próximo, e a terceira é a confiança. Você pode ter fé, mas faltar a confiança. Você pode acreditar, mas não confiar. Você pode até acreditar, mas não se entregar. A confiança precisava ser restaurada. E começando pela memória, a cura da memória. O que é que o texto está nos lembrando aqui? Que Ele é dono de tudo, como nós lemos aqui. Ou seja, quando entramos na presença do Senhor, irmãos, nós precisamos lembrar que tudo que temos é dEle. Tudo que você tem veio dEle. Se você suspira agora o fôlego de vida, foi Ele quem te deu. Se você tem o pão à sua mesa, isso é culto, irmãos. Se você tem o pão à sua mesa, a provisão diária, se não está faltando, isso é bênção de Deus. Se você tem um lar, um teto onde você pode repousar, isso vem de Deus. Se você tem uma esposa, se você tem filhos, marido, se você tem parentes, isso vem de Deus. Se você tem uma casa como essa, uma igreja em que você congrega e as portas estão abertas, isso vem de Deus. Tudo que temos vem do Senhor, tudo é dele desde o princípio. Desde o princípio, Ele criou todas as coisas e colocou para o homem subjugar sobre todas elas. Ele é dono de tudo e colocou você como mordomo de tudo. Quando eu entro na presença de Deus, eu tenho motivos para agradecer. Veja, o culto que agrada a Deus não é o culto onde eu estou de terno e gravata, é o culto onde eu estou com minhas vestes, o meu coração rasgado diante dEle, clamando e dizendo: obrigado, Senhor.
Senhor, pela vida, obrigado pela saúde, obrigado pelo pão à mesa, obrigado pela família, obrigado pela tua presença, obrigado, Senhor, pela tua unção, pela tua provisão, pelo trabalho, pelo teto, obrigado porque há esperança, obrigado porque tu és o meu Senhor, o meu Salvador, aquele que vive, aquele que reina. Quando eu entro na presença do Senhor para cultuá-lo, nos meus lábios precisa haver gratidão. Tem gratidão nos teus lábios aí? Tem gratidão nos teus lábios aí? Você pode lembrar do dia em que Deus alcançou a sua miserável vida? Porque eu lembro do dia que Deus alcançou a minha miserável vida. Eu não gosto de dar esse testemunho, mas às vezes é necessário. Irmãos, Natal para mim não era nascimento de Cristo. Natal para mim se resumia num garrafão de 5 litros de vinho. Se você não acredita, a minha esposa está ali e ela sabe que é verdade. Eu lembro do dia em que Deus me resgatou do império das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. E eu não posso entrar nessa casa, entrar por essas portas sem agradecer. Todos os dias eu agradeço, todos os dias eu louvo, porque tem palavra nesse altar, porque tem unção nesse altar, porque tem graça nessa casa, porque tem um Deus todo-poderoso que continua a reinar e reinará para todo sempre, porque Ele não esquece de mim, Ele não esquece de você, porque Ele não está distante, Ele está aqui entre nós nessa noite. Irmão, culto tem que ter gratidão. Se não tem gratidão, não é culto. Se você entra na casa do Senhor, entra e sai, e esquece de agradecer, hoje você está sendo curado, Deus está restaurando a sua memória. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Deus está restaurando a tua memória de que Ele é dono de tudo e tem te dado tudo, irmãos. Aleluia e glória a Deus. Aleluia e glória ao Senhor. Mas a segunda cura para que o culto seja restaurado é a comunhão. O verso de número 14 diz assim: ofereça a Deus sacrifício de ações de graças e cumpra os seus votos para com o Altíssimo. O sacrifício de ações de graças, ele se encontra nas ofertas pacíficas, que está lá em Levítico, capítulo de número 7. Essa é conhecida como a única oferta onde o ofertante, ele comia parte da sua oferta. Uma parte era retirada para o sacerdote e uma parte o próprio ofertante podia consumir junto com a sua família e com os seus. Isso aponta para o quê? Aponta para a mesa, para a ceia do Senhor, não é verdade? Porque o Senhor ali, Ele chama os seus, Ele reúne os seus, e é algo tremendo, que Ele faz ali uma comunhão naquele momento. Se puder projetar João, capítulo 6, do verso 54 até o 56, o que isso quer dizer? O Senhor não quer simplesmente que eu e você entremos na sua presença e saímos, que eu entre por essas portas e daqui a pouco termina o culto, eu estou saindo. Não é isso que o Senhor quer de nós. O culto genuíno, ele vai além disso. Fala de comunhão com Deus, mas fala de comunhão com o próximo também. Essa oferta de ações de graças era ao Senhor, mas como era ações de graças, o ofertante podia compartilhar com a sua família e com os seus. Olha que coisa interessante, Jesus vai falar, trazendo esse contexto no Novo Testamento. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem, quem experimenta, quem prova, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue a verdadeira bebida. E olha a revelação. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece, e eu permaneço. Quem come e bebe, permanece em mim, e eu permaneço nele. Você entende o que é o culto? O culto não é entrar e sair da igreja. O culto é em permanecer nele e ele permanecer em nós. Você pode dizer amém? Por onde você for,
aonde você for, você precisa cultuar a Deus, permanecer nele e ele permanecer em você. Essa é a verdadeira adoração. Foi Jesus quem disse àquela mulher samaritana, não é verdade? João capítulo 4, verso 23 e 24, onde os verdadeiros adoradores não são aqueles que entram no templo ou saem do templo, mas são aqueles que adoram o quê? Em espírito e em verdade. Por quê? Porque sentaram à mesa, porque compartilharam do pão, porque fazem parte da aliança, porque têm comunhão com Deus e têm comunhão uns com os outros. Esse é o verdadeiro culto, e Jesus fala isso para a mulher samaritana, não é o templo apenas, não é isso, você não está entendendo, mas é em espírito e em verdade. João capítulo 4, 23, 24, se a gente puder projetar só para não ficar nas minhas palavras, diz assim: mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros, olha aí, existe uma adoração verdadeira, existe um culto verdadeiro, existe um culto saudável, um culto agradável, e é isso que o Senhor está restaurando aqui, a comunhão. Diz lá: adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Sabe qual é a notícia? Tem vaga nessa manhã, tem vaga, o Senhor está contratando, irmão, o Senhor está contratando verdadeiros adoradores. Quem é aí, ó? Quem é? Verdadeiros adoradores. Tem vaga, tem vaga, tem vaga, tem vaga. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, se preocupe em ter comunhão com Deus durante o culto, se preocupe em ter comunhão com os irmãos após o culto, porque tudo isso é culto a Deus. Dentro e fora da igreja, nós precisamos estar em contato com Ele. Esse é o verdadeiro culto a Deus. Então veja, restaurar a memória, lembrar de quem Ele é, lembrar do que Ele fez, lembrar de que tudo é dele, e que tudo que eu desfruto vem dele, irmãos. Sabe, até a oferta que você dá é como um pai. Lembra não, né? Aqueles que são pais, você provê para os seus filhos até a maior idade deles, não é verdade? E tudo que ele tem é seu, foi você que deu, não é isso? Tudo que o seu filho tem, menor de idade, até que comece a trabalhar, tudo que ele tem foi você que deu, não é verdade? E aí, quando chega o dia do teu aniversário, você dá o dinheiro para ele, ou de alguma forma faz chegar o dinheiro a ele, e ele compra o presente com o dinheiro que você deu a ele. E quando você recebe, você fica muito feliz. Você entende que é esse relacionamento com Deus? Deus te dá tudo, Ele te deu tudo, Ele sabe que você vai dar para Ele daquilo que Ele já te deu, mas se você for grato a Ele, Ele fica feliz, irmãos. Isso agrada o coração de Deus, isso agrada o coração de Deus. Então, estamos sendo... da fé, da confissão de fé no sacrifício de Cristo Jesus, no seu corpo e no seu sangue. A cruz é essa forma de nós estabelecermos essa comunhão com Deus e essa comunhão com os irmãos. Então, comunhão é memória, cura na comunhão e, por fim, a cura na confiança. O texto, no verso de número 15, vai dizer: invoque-me no dia da angústia, e eu o livrarei, e você me glorificará. Invocar é chamar do nome, atrair a presença, e o nome de Jesus, ele é o nome sobre todo nome. O que o salmista aqui, ele na instrumentalidade do Senhor está trazendo é a seguinte questão: qual é a angústia que você está passando, ou vivendo, ou sofrendo? Naquele contexto, o povo estava angustiado. Por quê? Porque sabia que a presença de Deus já não
Deus já não se manifestava, porque Deus não aceitava aquele culto, aquela adoração. O povo sabia, irmãos, quando você está longe de Deus, digamos assim, porque Deus está presente em todo o tempo, mas quando você está longe de Deus, você sabe, você sente que falta graça, você sente que o Espírito Santo está se apagando na sua vida. Quem de repente se desviou por algum motivo, está passando alguma luta e se afasta do Senhor, você sabe que falta algo, sabe que a presença de Deus está faltando. Então, ele diz: invoque-me no dia da sua angústia. E qual é a angústia que você está passando aqui nessa manhã? Nós estamos vivendo uma semana de cura. Talvez a sua angústia seja a cura, mas talvez a sua angústia seja por outro motivo. Seja qual for, a mensagem não muda. A mensagem aqui é colocada de forma abrangente. Angústia. O que é que está angustiando o teu coração hoje, agora, aqui nesse momento? A palavra para você é uma só, é um mandamento: invoque. Chame a presença desse Deus Todo-Poderoso. Chame a presença do Senhor. Queridos, quem está falando aqui não é Asaf. Quem está falando aqui não é Diácono Carlos. O texto que nós lemos começa dizendo assim: fala o poderoso. Fala o poderoso. E ele está falando a homens que não estavam aceitando a disciplina, que estavam rejeitando a palavra, que estavam vivendo associados com ladrões, adúlteros, pessoas que tramavam o mal, que difamavam o irmão. Ele está falando com essas pessoas, porque elas estão angustiadas, irmãos. Quando você tem um comportamento desse na sua vida, é porque há uma angústia dentro da sua alma, e você está usando desses meios pecaminosos aqui para, de alguma forma, ter um alívio. E ele está dizendo para esses, falando: olha, invoca. Meu irmão, não seja o que for que você esteja passando ou vivendo nessa manhã, a mensagem para mim e para você é: invoca o nome do Senhor, restaura a confiança no Senhor, porque o texto continua dizendo que não é que Ele pode te livrar, ou Ele vai te livrar, mas que Ele te livrará. É uma promessa de Deus, dizendo que Ele livrará. Eu o livrarei. Veja, Ele não está pegando uma nota e falando assim: deixa eu ver se você merece. Espera aí, você já está pecando assim há tanto tempo. Espera aí, mas você já fez coisas terríveis, piores das que estão aqui. Ele não está te falando isso. Ele está falando o seguinte: se você voltar a confiar no Senhor, se você invocar o Senhor, se você buscar ao Senhor, como aquele culto racional que nós vimos ali, né? Doando todo o teu corpo, toda a tua vida em adoração ao Senhor. Ele não está falando que tem uma condição: olha, se você vier à igreja todos os dias pela manhã, à noite, de tarde, se você puder vir, venha, irmãos, que é benção. Se você puder vir, venha. Mas ele não está falando isso aqui. Ele está falando apenas uma condição: confiança. Invoca o nome do Senhor. Você crê em Deus? Quem crê em Deus aqui nessa manhã? Então ele está falando: se você crê, invoca o nome do Senhor. Seja qual for a tua angústia, invoca o nome do Senhor, confia nele, e o mais ele fará, irmãos. E o que ele fará? Ele traz livramento. Não sou eu quem falo, o Todo-Poderoso é quem fala. Ele traz livramento. Ele diz que vai livrar, irmãos, está no texto. Eu livrarei. E eu livrarei, irmãos. Ah, irmãos, muitos daqueles que foram curados, lembra do paralítico? Lembra como é que eles entraram no templo? Glorificando a Deus. Glorificando a Deus. Glorificando a Deus. O livramento que Deus tem na tua vida é para a glória dEle. É para a glória dEle. Você pode entender isso? Então, restaurar a confiança, irmãos. Porque isso aponta. Esse livramento, ele vai além de uma enfermidade. O verso 23 aí continua falando sobre ações de graças. Diz: aquele que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, farei com que veja a salvação de Deus. Deus quer salvar, irmãos. Deus quer muito mais do que o sangue de bode, de animais.
Deus quer salvar as almas, irmãos. Deus tem prazer nisso, Ele quer salvar. Então, nessa manhã, para nós orarmos, Deus está restaurando em nós, curando o nosso culto racional. Nisso consiste o culto, irmãos, em nós trazermos a memória, em nós entrarmos na presença dEle, dando graças. Sim, você está passando por lutas, creio que o mundo todo está, porque Jesus foi quem disse isso, que no mundo tereis aflições. Então, sim, existem tamanhos, né, diferentes lutas, eu sei, maiores e menores, mas todos, isso não é um impedimento para você entrar na casa dele dando graças ao Senhor. Glorifica o nome do Senhor, seja grato, traga à memória quem Ele é. Também restaure a tua comunhão com Deus. Às vezes estamos na casa do Senhor, querido, eu falo isso por mim, não lembro a mensagem de ontem, mas lembro que o irmão não falou comigo, lembro que o pastor tinha que ser assim, que a igreja tinha que ser com teto de prata, que a porta tinha que ser igual a porta formosa, de bronze. Estamos preocupados com tantas coisas, irmãos. Estamos preocupados se tenho que dar o dízimo ou não. Estamos preocupados com a oferta. Estamos preocupados com os jogos. É pecado? Não é pecado jogar. Estamos preocupados com o horário do culto. E vai ter jogo na hora do culto? Não vai ter jogo na hora... Irmãos, que você entre na casa de Deus para louvar e engrandecer o nome do Senhor. O culto está sendo restaurado, eu preciso trazer a memória, eu preciso também entrar em comunhão com Ele, eu quero é Deus, eu não quero saber se do meu lado alguém está falando, está conversando, está no celular, está distraído, está dormindo, eu quero é Deus, irmãos, eu quero ter comunhão com Ele, porque se eu não tiver comunhão com Ele, não terei comunhão com os meus irmãos, sabe por quê? Os meus irmãos são a imagem e semelhança do Senhor. E aí você quer ter comunhão com o teu irmão, se você não tem comunhão com Deus. Então busque ao Senhor, aproveite essa 1 hora que você tem aqui, essas 2 horas, irmãos. Eu não sei se teremos outra, na oração alguém fez aqui, eu acho que o Lúcio, né? É pesado, Senhor, eu não sei quanto tempo, é pesado ouvir isso, mas é verdade. Então aproveite esse tempo e restaure a tua confiança no Senhor, invoca o nome dEle, não duvida, você crê em Deus, eu sei, mas essa angústia está te atormentando há tanto tempo, não é verdade? E às vezes você fala, já estou conformado, não, invoca o nome do Senhor, invoca o nome dEle, Ele é poderoso, irmãos, confia nele, e o mais Ele fará. Você pode dizer amém? Eu convido a igreja a se colocar de pé, eu quero orar aqui com os irmãos, pedir também que os irmãos de dízimos e ofertas já me ajudem aqui. Você não precisa sair do seu lugar. Aonde